Ei, estudantes, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então dar continuidade aí à parte de algarismos significativos, certo? Ou algarismos duvidosos também, como é conhecido aí. Na aula anterior, a gente vimos a questão, né, de por que utilizar, como é utilizado, o que é o algarismo significativos e vimos também uma coisa que é muito interessante, que é a diferença de exatidão para precisão. Então, agora a gente vamos dar continuidade à definição desses algarismos. Nas áreas de ciências exatas, ao medirmos algo, estamos sujeitos a valores de incerteza, certo? No valor obtido. Por quê? Porque, como eu falei, a gente temos diversas coisas que podem proporcionar o erro. Seja a própria pessoa que está medindo, o aparelho que está sendo feito a medição, às vezes uma simples folga no aparelho de medição, ou até mesmo, no caso, a repetição da medição, onde vai ali danificando o material, certo? Por isso, então, é impossível determinar o valor exato por uma determinada quantidade. Com isso, dizemos que a nossa medida apresenta algarismos corretos e um último número duvidoso ou incerto. Sempre que a gente vamos tirar medidas de determinados materiais, sempre nós temos ali um número duvidoso. Vamos supor então que uma pessoa diga para você que sua televisão tem 32 polegadas. Ali, aquela televisão, ela pode ter alguns milímetros a menos ou até a mais, certo? Por quê? Porque no caso existe a questão do algarismo duvidoso. Sendo assim, é importante indicar sempre uma margem de erro numa medição. Se você for olhar em quase todos os aparelhos eletrônicos, ou até mesmo em peças, ou em qualquer coisa relacionada, se você for olhar o manual deles, geralmente eles informam uma margem de erro numa medição, certo? Que pode ocorrer no processo de medição daquela determinada peça. Até mesmo porque ali tem processos muito mecânicos, né? Então, e manuais também, e pode ocorrer essa falha. Por isso, então, que nós temos a questão dos algarismos significativos, que tem maior utilidade para gerir e monitorar erros. Para quê? Para que não ocorra erros muito grotescos. Vamos supor, como eu falei lá do exemplo da televisão de 32 polegadas, na hora que a pessoa for medir um exemplo em casa, a televisão, ao invés de dar 32 polegadas, vai lá e dá 28 polegadas. Então, por esse motivo, que tem uma margem de erro. Não pode ser uma discrepância, e sim algo que a olho nu seria imperceptível, certo? Algo assim que não seria tão perceptível no processo de medição. Aí com isso, a gente vamos conseguir monitorar e ver a quantidade de algarismos que um determinado número possui e saber, vamos supor então, que nós tenhamos aqui um número 1, 2, 3,45007, para nós sabermos a quantidade de algarismos que esse número possui, algarismos significativos, nós fazemos a contagem desses números e, no caso, sabemos que o último número aqui é um algarismo duvidoso, certo? Algarismo duvidoso, este último número. Porém, os demais números, eles são algarismos compostos nesse número aqui. Então, para a gente saber a quantidade de algarismos num número como esse, é ideal a gente fazer o quê? Representar o número em base 10, em notação científica, certo? E com isso, a gente vai melhorar demais a exatidão da questão, certo? Nós temos alguns passos, né, que a gente adotamos para definir a quantidade de algarismos significativos. Esses pontos, no caso, são alguns pontos comuns, pontos de números comuns. Que pontos são esses? Números que possuem zero à esquerda. Os zeros à esquerda, esses números, eles não são considerados significativos. Por quê? Vamos supor aqui exemplos.
nós temos esse número aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4,56. Este zero aqui, ele vai interferir na segurança no algarismo significativo? Não. Por quê? Porque no caso ele não está influenciando em nada no valor em questão aqui à frente. Então, ao transformarmos este valor em notação científica, temos no caso 10 elevado à terceira, nós desconsideramos, pois não queremos saber isso aqui, nós queremos saber o número de algarismos significativo que este número possui. Então, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Agora aqui, neste outro caso, 0,00443. Esses zeros que estão à esquerda, é por esse motivo que é utilizado aquela frase, de zero à esquerda não conta, certo? Não conta para a questão de algarismos significativos, exatamente por isso, certo? Porque ele não conta para a quantidade de algarismos significativos. Então, se nós temos 1, 2, a gente precisa o quê? Transformar esse número em notação científica. Então, os demais algarismos aqui, ele entra para a conta. 1, 2, 3, certo? Então, temos 3 algarismos significativos. Aqui, no caso, nós temos o seguinte. Vamos transformar este número aqui em notação científica. Ao transformarmos este número aqui em notação científica, a gente ficou com 3,200. Emanuel, mas o zero aqui não vai contar por quê? Porque no caso, o zero à direita conta, certo? Diferente do zero à esquerda, o zero à direita dos números, dos algarismos de 1 a 9, ele conta, certo? Então, o 3,200, temos aqui um total de 4 algarismos significativos, certo? E assim sucessivamente. Como já falado da questão do zero à direita que conta como algarismo significativo, nós temos o seguinte, certo? Se eles são fracionados, eles são significativos. Vamos supor que a gente tem aqui 120,0, a gente transformando em notação científica, ficamos no caso com 1,200, a gente temos um total de 4 algarismos, para esse outro 5 algarismos e para esse outro 6 algarismos. Todos eles contando no caso os zeros. Por que isso, Emanuel? Porque no caso os zeros aí estão sendo precisão daquele número, certo? Como a gente viu lá a questão da água, a pessoa mediu então 22,0. Qual é o número que está duvidoso? O zero, mas porém ele faz parte do algarismo significativo, certo? Faz parte da quantidade de algarismos, de dígitos que possui aquele valor. Então, por esse motivo que é contável o número também de zeros à direita, certo? Vamos então agora para os algarismos de 1 a 9. Todos os algarismos de 1 a 9 sempre serão significativos. Aqui nós temos 3,200, 641 e aqui 389,984. Vamos supor aqui um outro caso, vamos supor aqui uma situação dessa. 37,0071. Todos esses termos aqui, a gente vamos transformar ele em notação científica. 3,70071 vezes 10 elevado à primeira. Eu fiz aqui já direto, certa transformação, não fiz passo a passo. Por quê? Porque aqui no caso não é o nosso objetivo nessa aula, notação científica. Então vamos contar a quantidade de algarismos desse termo aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um total no caso de 6 algarismos significativos para este número aqui em questão, certo? Então, todos os números 1 a 9 sempre serão significativos. A posição da vírgula. A posição da vírgula, ela não influi no número de algarismos significativos, pois ela independe da forma que foi escrito. Por quê?
Porque o objetivo da gente sempre é transformar ele em notação científica. Por quê? Porque fica melhor da gente saber a quantidade real de algarismos significativos. Então, a vírgula tanto faz onde ela esteja. Aqui nós temos, no caso, o valor de 800. Nós temos 800. Como? A vírgula está onde inicialmente, Emanuel? A vírgula está aqui, no 800. Se a vírgula estiver aqui, é considerado, no caso, que o valor ele pode ter essas três formas aqui. O que é que acontece nessas três formas? Se, no caso, esses dois valores aqui, o 0 e este outro 0, para essa situação aqui, o que é que acontece? Nós temos aqui três notações científicas. Porém, o único valor correto para essa situação seria este daqui. Por quê? Porque nós temos um 800. E o 800 aqui tem os algarismos de confiança, certo? No caso, algarismo que poderia ser duvidoso aqui nessa situação seria a modificação desse zero, certo? Então, nós temos 800, que é igual a 8,00 vezes 10 elevado à segunda, onde este número, no caso, possui um total de 3 algarismos significativos. Enquanto esses dois termos aqui, essas duas formas, ela depende de quanto da precisão, no caso, da questão, certo? Eu peguei aqui este número só para a gente ver que a vírgula não influi em nada na quantidade de algarismos significativos, e este número que estava em metro, eu transformei em decímetro, centímetro e milímetro. E verifiquei aqui que para todos os casos sempre dará a mesma quantidade de algarismos significativos, certo? Só fiz a transformação aqui, a modificação de um para o outro, e a quantidade de algarismos significativos não modificou. Os zeros, no caso, entre os algarismos de 1 a 9, eles sempre serão significativos. Por quê? Porque, no caso, se os algarismos de 1 a 9 são significativos, nós não temos como excluir aquele zero da contagem. Nesse caso aqui, ó, temos esse zero aqui, neste outro temos esse zero, este zero e este zero, ele não sai da contagem. Por quê? Porque após ele, nós temos, no caso, os algarismos significativos. Então, por esse motivo, eles sempre estarão na contagem. Agora, quando nós temos um determinado número que tem infinitos algarismos significativos, como as constantes, né? As constantes, geralmente, ela tem números infinitos aí de algarismos significativos, como o π, a raiz de 2, e temos outros termos também, certo? Que temos notações aí para aqueles valores. Ó, o π, nós temos diversos números aqui após a vírgula. É um número de algarismos significativos indefinidos, certo? Ou também infinitos, como são considerados. Basicamente, essa questão das definições da quantidade de números de algarismos significativos foi concluído nesta aula, certo? Na próxima aula, nós já veremos a parte de operação, como é que realiza uma soma de algarismos significativos, a subtração, multiplicação e divisão desses termos, certo? A quantidade de algarismos significativos reais para o número, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.